Eu tenho uma palavra de Deus para você, mulher de valor. O nosso texto se encontra em Juízes capítulo 4, versos 4 e verso 5, onde lemos que Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. O livro de Juízes, relatado na Bíblia, seguramente foi um dos tempos mais difíceis do povo de Israel. As tribos que conseguiram passar o Rio Jordão receberam a sua parte na divisão das terras que fora prometida por Deus. De fato, depois da morte de Josué, o sucessor de Moisés, a nação se desviou totalmente dos caminhos do Senhor. Misturaram-se com outros povos e adoraram os deuses destas nações, o que era abominável ao Senhor. Por isso tiveram que travar inúmeras guerras e viviam em aflição de espírito e sem paz. Aconteceu que o Senhor Deus, por misericórdia, por compaixão do povo de Israel, de tempos em tempos levantava um líder, um juiz para julgar a nação, um líder em potencial para dar uma direção a todo o povo. Enquanto este juiz estava vivo, os inimigos eram derrotados e por alguns anos eles tinham paz. Quando morria o seu líder, o povo se desviava. De novo vinha a opressão do inimigo e aí ficava-se nesta situação até o aparecimento de outro juiz e assim por diante. Hoje eu quero mencionar um destes juízes, na verdade uma juíza chamada Débora. A Bíblia está cheia de personalidades femininas fantásticas. Elas contribuíram e muito para o engrandecimento do reino de Deus. A Bíblia não fala muito sobre Débora, porém no livro de Juízes a encontramos e podemos constatar que ela foi, ao seu tempo, uma mulher muito especial. Débora era uma profetisa do Senhor, ou seja, Deus a usava para falar ao povo de Israel numa época em que a nação não tinha rei. O governo era feito, como mencionamos, através de juízes. Neste período da história, o papel da mulher em si não era bem visto pela sociedade de um modo geral. A Bíblia faz questão de mencionar no capítulo 4, no verso 4, no livro de Juízes, que Débora era esposa de um homem chamado Lapidote. Eu quero, a partir de agora, que você veja comigo e descubra comigo algumas coisas interessantes na vida desta mulher chamada Débora. O governo de Débora, a sua atuação como juíza de uma nação, só foi possível porque o seu marido lhe dava plena concessão, respaldo e autoridade para tal. Daí o fato de que Débora era conhecida como a mulher de Lapidote. Débora, com certeza, era uma esposa fiel, dedicada e prestativa, o que a tornava mais valiosa que finas joias. Isso nós vemos registrado em Provérbios, capítulo 31, no verso 10. Ela tinha um marido com quem compartilhava os seus sonhos, seus projetos, a sua vida. E tinha dele todo o amor e carinho que precisava. Além de juíza, Débora era uma boa conselheira. A Bíblia nos fala que ela se sentava debaixo da tamareira entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. O escritório de Débora era o ar livre, debaixo de uma árvore esbelta que pode alcançar mais ou menos 30 metros de altura, de onde se extrai o fruto da tâmara. Ali, com temor de Deus no coração, ela procurava aconselhar a todos que a procuravam para resolver os seus problemas. Débora era uma mulher que amava Deus e obedecia a sua palavra. Foi uma governante bem atuante e o seu nome tem um significado muito especial. Débora significa abelha.
A Bíblia nos dá uma ideia de liderança. No capítulo 5, no verso 32 de Juízes, existe uma afirmação que nos diz o seguinte: durante 40 anos Israel viveu em paz. Isso demonstra que Débora, aos olhos do povo de Israel e de Deus, exerceu satisfatoriamente o seu trabalho, a sua liderança. Hoje a minha palavra especial é direcionada a você, mulher. Eu quero abençoá-la e encorajá-la a seguir o bom exemplo de Débora. Algumas ações nos chamam a atenção no comportamento e atitude dessa juíza que pode ajudá-la, principalmente no convívio conjugal e familiar. Mulher, Deus manda lhe dizer o seguinte: você é uma pessoa de muito valor. Deus lhe fez especial. Verdadeira líder de destaque na sociedade, na Igreja de Deus e principalmente em sua família. Com base na palavra de Deus, quero trazer-lhe alguns desafios para melhorar ainda mais o relacionamento com seu esposo, filhos e com os seus familiares. A primeira coisa importante que eu quero destacar nesta oportunidade é que para ser uma boa líder é necessário que você tenha entendimento que também precisa ser liderada pelo seu esposo. Débora é conhecida na Bíblia, entre outras coisas, como a mulher de Lapidote. Hebraico, Lapidote significa tochas. Analise comigo. Tocha é um facho consistente em um bastão de madeira cuja extremidade é embebecida em resina, cera ou sebo. Em outras palavras, um pedaço de pau com uma ponta em fogo. Exemplo, é só você se lembrar da tocha olímpica que fica mais fácil de entendimento. Quem usa uma tocha segue na frente. Ao meu ver, quem usa uma tocha tem a responsabilidade de mostrar e de iluminar o caminho, dar a direção. O seu marido é um lapidote, uma tocha acesa. Ele recebeu de Deus uma missão de seguir em sua frente, iluminando o seu caminho, o caminho de seus filhos e filhas. Deus deu o seu marido a você e atribuiu a ele o governo, a administração do lar como sacerdote. Uma pessoa com imensa responsabilidade. De fato, o Senhor lhe pedirá conta a respeito de sua vida pessoal, de sua vida como esposo e pai. Mas para isso acontecer de fato e verdade, você, mulher, precisa fazer duas coisas importantíssimas. A primeira é reconhecer e a segunda é aceitar com temor, humildade e mansidão a liderança dele, o sacerdócio dele. Diante de Deus, eu digo com muito temor, você, mulher, não deve apagar a chama, a convicção de liderança, a visão do seu esposo. Você existe na vida dele para ajudá-lo na caminhada. Se você apagar a chama de seu marido, será perigoso que todos na família, inclusive você, se percam na escuridão. A tocha de Lapidote precisa estar acesa diariamente. E a melhor maneira de fazer isso é não deixar o azeite que sustenta o fogo se apagar. Você, mulher, é o azeite na vida do seu marido. A Bíblia nos diz em Provérbios 14, verso 1, que a mulher sábia edifica sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Débora era uma mulher que nos dias de hoje seria comparada a uma mulher empresária, uma mulher que além de trabalhar no serviço doméstico procurava conquistar o seu espaço no mercado de trabalho. Uma mulher dinâmica, uma juíza, ocupando um cargo de renome. No entanto, ela reconhecia e aceitava a autoridade de seu marido. O meu conselho prático é que você deve reconhecer e aceitar a administração de seu marido para que a bênção de Deus seja completa em seu lar.
A segunda coisa importante que eu quero lhe dizer nesta oportunidade, o segundo desafio que eu tenho para você, é que a sua maior missão neste mundo, mulher, não se restringe ao cargo que você ocupa na empresa que trabalha. A sua maior missão neste mundo diz respeito ao seu esposo, seus filhos, sua família. É a sua casa. Débora sabia quais eram suas prioridades. Ela colocava a sua comunhão com Deus em primeiro lugar, depois a sua casa, e depois vinham as demais coisas, como o seu trabalho de governar, de administrar uma nação. Em nossos dias temos presenciado a integração da mulher ocupando maior espaço no mercado de trabalho. A mulher hoje está presente em vários segmentos, contribuindo com as suas habilidades na sociedade. Agora, é importante frisar que nenhum cargo, nenhuma missão pode ser mais nobre do que o governo de uma família aos pés do Senhor Jesus. Que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua família? Débora nos fala de liderança. Liderança lembra-nos autoridade. Quando dava os seus conselhos, as pessoas que a procuravam, ela tinha uma autoridade que vinha de Deus, alma leve e temor no coração. A sua tarefa não era focar ou dar conselhos vãos e medíocres. Ela tinha uma postura espiritual, santidade reconhecida por Deus e pela sociedade. Débora sabia governar uma nação, porém estava continuadamente sobre a liderança de seu amado esposo e ambos viviam para o Senhor. Débora nos fala de liderança. Liderança lembra-nos autoridade. Quando dava os seus aconselhamentos às pessoas que a procuravam, ela tinha uma autoridade que vinha de Deus, alma leve e temor no coração. A sua tarefa não era fofocar ou dar conselhos vãos e medíocres. Ela tinha uma postura espiritual, santidade reconhecida por Deus e pela sociedade. Débora sabia administrar uma nação, porém estava continuamente sob a liderança de seu amado esposo e ambos viviam para o Senhor. Eu não sei como está o seu relacionamento com o seu esposo, filhos, família. No entanto, tenho uma absoluta convicção que se você optar em buscar o Senhor de todo o seu coração, entendendo melhor o funcionamento do governo de Deus e a vontade de Deus na construção de sua família, dias melhores virão em sua vida e na sua casa. Jesus diz em sua palavra em Mateus capítulo 6, verso 33, busque-me em primeiro lugar e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. O seu maior investimento, mulher, é a sua família. Reflita sobre este assunto e seja abençoada em Cristo Jesus. Até o nosso próximo encontro, se assim Deus o permitir.